Oi, pessoal, vamos lá para a nossa terceira aula, Infância e Traumas, Obstáculos. Recapitulando um pouco o que a gente viu até agora, a gente passou por um processo de desmascarar o herói do senso comum, certo? Depois nós fomos, na segunda aula, para uma descrição do que é o heroísmo, tanto para a psicologia analítica como aqui para nós. E eu deixei para que vocês procurem mais aprofundadamente sobre a jornada do herói e da heroína pelos próprios meios de vocês, certo? Então, o herói é aquele que empreende um processo consciente de desenvolvimento, esforçado de desenvolvimento, da infância até a idade adulta, ou da dependência, passando pela codependência até a interdependência, que de alguma forma implica servir a humanidade, o planeta, e receber algo em troca, certo? Chegamos até aí e agora fica essa questão. Como que nós podemos, de alguma forma, superar, ultrapassar, transcender a codependência? Como que nós podemos sair do vitimismo? Como que nós podemos, de alguma forma, encarar diferentemente o que nos aconteceu na nossa infância, no início da nossa vida, e que é tão preconizado pela psicologia em geral como algo determinante? Será que é mesmo? Ou melhor, será que precisa ser? Pois é, né? Nós sempre ouvimos na psicologia sobre como a infância é determinante para o resto da nossa vida, certo? E não estou aqui para discordar disso completamente. Realmente a infância é determinante para o resto de nossa vida. Quem sou eu para ir contra Freud, Winnicott, Melanie Klein, etc, etc. Fordham, né? Quem sou eu? Porém, a gente tem algum poder sobre como a forma que a nossa infância e adolescência vão influenciar no restante da nossa vida. Nós somos, sem sombra de dúvida, seres históricos. Nossa vida tem um começo, um meio e um fim, é uma narrativa, certo? Então, nesse sentido, claro que o que nós somos hoje, de alguma forma, vem de uma reverberação do que nós vivemos no passado. Mas a minha proposta aqui é: nós temos algum poder sobre como o passado reverbera no nosso presente e no nosso futuro. Nós temos algum poder sobre esse, entre aspas, determinismo. Nós temos meios para trabalhar em cima do que nos aconteceu, do que nós sofremos, do que nós vivemos, para que nós tenhamos uma participação maior, um poder de decisão maior sobre a nossa vida. Se assim não fosse, a psicologia como um todo não faria o menor sentido. Qual a proposta de fazer uma psicoterapia se eu simplesmente sou um efeito da minha infância e da minha adolescência? Ou até, sei lá, de alguma forma de vidas passadas, se vocês quiserem, né? Para que psicoterapia? A psicoterapia só serviria então para eu aceitar o que me aconteceu e para eu ficar no meu lugarzinho de efeito. Mas não é possível que seja só isso, né? Então, Lacan, um grande psicanalista, né, fundador da escola francesa de psicanálise, afirmava o seguinte: trauma é o encontro com o real. Já o Donald Cauched, um grandíssimo analista junguiano, afirma que trauma corresponde a qualquer experiência que cause à criança uma dor ou ansiedade psíquica insuportável,
A experiência insuportável ou intolerável é aquela que sobrepuja as medidas defensivas habituais. O escudo de proteção contra os estímulos. Um trauma varia desde as experiências intensas, abaladoras do abuso infantil, aos traumas cumulativos das necessidades de dependência insatisfeitas, que se acumulam e atingem um efeito devastador no desenvolvimento de algumas crianças. Pois é, pessoal, então de um lado, tem o Lacan dizendo que trauma é o encontro com o real. Em outras palavras, estar vivo é ser traumatizado, certo? Porque quando que nós encontramos com o real? Quando nós saímos do útero da nossa mãe. O próprio parto, seja ele via cesárea, seja ele um parto natural, é super traumático. Mesmo via cesárea, porque a entrada do oxigênio no pulmão e a saída de um ambiente com temperatura completamente controlada para o ar-condicionado de uma sala de parto ou mesmo o ar comum aqui de fora, não é brincadeira, certo? Então, quer dizer, somos todos traumatizados. Já o Cauched, que vai bem na direção dos estudiosos das neurociências, eu até coloquei alguns lá embaixo, vocês podem ir pesquisar, o Alan Shore, a Janina Fischer, o Daniel Siegel, o Carl Hart. O Carl Hart já é de uma outra linha, ele não é tão da psicodinâmica, ele é da cognitivo-comportamental, mas vale a pena conhecer todos. Então eles vão falar para nós, assim como o Cauched, né, como a nossa infância não dá conta de nós mesmos. E em graus diferentes, claro, existem infâncias muito mais sofridas do que outras. Então, esses traumas cumulativos de que o Cauched fala são os traumas que a maioria de nós vivemos. Os traumas de simplesmente não conseguir comer quando estávamos com fome, de passar um pouco de frio, de não dormir quando estávamos com sono, de presenciar brigas entre nossos pais, de sentir um ambiente muito tenso, um ambiente desagradável, de sentir muito as emoções dos nossos pais. Tudo isso, vejam bem, um bebê, um recém-nascido, como nos lembra Freud, ele é completamente despreparado para a vida, completamente despreparado. O recém-nascido, um bebezinho, ele é um poço de sensações, ele sente tudo e não entende nada. Quer dizer, ele recebe um monte de input de informação e não tem o menor recurso, nem físico, muito menos psíquico, para lidar com tudo que ele está sentindo. Não é à toa que um bebê passa quase que metade do tempo que ele está acordado, chorando, certo? É uma sensação de desespero mesmo. A primeira infância, em geral, ela é permeada por momentos de grande terror, de grande não entender o que está acontecendo. Imagine então, nós não precisamos de abusos para sermos traumatizados. Então, trocando em miúdos, falar em trauma é falar em vida humana. Nós não estamos falando grande coisa quando nós falamos sobre trauma. Por isso, o trauma não é um lugar onde nós devamos nos refugiar, porque ele é um lugar comum. Claro que quando nós estamos falando de abuso, a coisa muda bastante de figura, certo? Existem traumas mais facilmente superáveis e existem traumas que são mais desafiadores, e vai depender também muito da psique de cada pessoa. Mas aqui eu só tô querendo estabelecer que todos partimos do trauma, ou dos traumas, como vocês quiserem, certo? Tô quebrando um paradigma que separa a humanidade entre aqueles que foram traumatizados e aqueles que não foram traumatizados, certo? Nesse sentido, por mais junguiana que eu seja, eu tô mais do lado do Lacan, porque os junguianos ainda separam muito, né? Quem foi traumatizado de quem não foi traumatizado. Eu, depois de 23 anos trabalhando, de observar minha vida,
a vida de amigos, familiares, não só dos meus pacientes, até das pessoas que eu supervisiono, eu me sinto razoavelmente autorizada a dizer para vocês, mesmo não sendo Lacan, mesmo não sendo Carl Shedd, que somos todos, em algum nível, mais ou menos traumatizados. Em outras palavras, o trauma não pode ser refúgio para que nós não vivamos nossa vida. Em geral, nós precisamos de ajuda para lidar com os nossos traumas, mas o trauma por si só não nos impede de procurar responder ao nosso chamado, de procurar sair da codependência e servir à humanidade com aquilo que nós viemos para realizar. Aí está o que eu acabei de falar. Em outras palavras, todos viemos de uma infância mais ou menos traumatizada, pois no mínimo nenhum de nós recebeu as atenções e os cuidados exatos de que necessitaria na hora em que necessitava deles. Nenhum de nós teve pais ideais que tenham sido feitos sob medida para nós. E eu acho aqui entre nós que mesmo que nós tivéssemos, esses pais, sendo humanos, eles seriam limitados. Em algum momento eles iam deixar de nos atender na hora que a gente precisasse de uma forma mais ou menos séria, tá? Então, nem assim, gente, não existe muita salvação para nós, não. Tudo é muito no improviso, toda criação de filho é no improviso, não existe manual. Mesmo que existisse manual, para cada filho o manual seria diferente e, enfim, a gente não daria conta perfeitamente. Né? Quem é mãe e pai sabe, quem ainda não é, vai descobrir. E quem nunca vai ser, confie na nossa palavra, tá bom? Assim, o real se impõe à criança por meio de frustração, privação e abuso. Por que eu coloquei essa seta aí? Porque da frustração até o abuso, a intensidade vai aumentando, certo? E nesse sentido, quanto mais grave o trauma ou quanto mais repetitivo, né, a gravidade pode ser em termos de intensidade como em termos de repetição, quanto mais abusivo o trauma, mais trabalhoso ele tende a ser para que nós não sejamos definidos por aquilo que nos aconteceu, certo? Para que a gente consiga, de alguma forma, circunscrever o que nos aconteceu e não permitir que defina, que restrinja toda a nossa existência por conta do que aconteceu. Então, frustrados, em outras palavras, todos somos. Graças a Deus, todos vamos ser. Nós precisamos da frustração para não só para nos educar, mas para a gente poder tolerar a vida. Se a gente não tolera a frustração, nós não toleramos a vida. Ponto final. Quem não tolera a frustração, não tolera estar vivo, certo? Privação. Alguns níveis de privação, todos nós também passamos e todos nós aprendemos a tolerar. O que é tolerar privação? É aprender a esperar. Lembram da outra aula, né? Todos precisamos tolerar, suportar, abarcar um certo nível de privação. Só que a privação pode ser excessiva e se tornar abusiva, e nós podemos mesmo viver outros tipos de abuso, agressões, podemos sofrer abuso sexual mesmo, assédio moral, etc, 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 né? Aí a coisa não tem nem como a gente pensar em exemplos muito específicos. A imaginação de vocês vai ajudar nesse sentido, com certeza, certo? Então, todos nós passamos por inúmeras provações, várias privações e muitos de nós também por abuso, certo? Mas de frustração e privação, posso garantir que nenhum de nós, adultos hoje, se livrou de viver, por mais privilegiados que nós sejamos. E existem sim, sem sombra de dúvida, os privilegiados
e os não privilegiados. Eu não estou esquecendo disso, não estou colocando todo mundo no mesmo balaio. Que fique claro que existem gradações para as gravidades dos traumas que eu estou falando aqui, ok? De qualquer forma, todos são tratáveis. Nós podemos melhorar da influência de todos os traumas que nós sofremos. Nós precisamos buscar toda a ajuda necessária pelo tempo que for necessário para que nós consigamos uma melhoria do aprisionamento que os nossos traumas possam causar em nós. Mas atenção, esse curso não é sobre trauma. Por que eu estou falando isso? Porque é muito fácil a gente enredar e começar a ficar falando de trauma e de ficar passeando nas nossas feridas e ficar cutucando nas nossas feridas. Tem eu já vou falar de uma falácia, né, do Hillman, mas tem uma outra falácia na psicologia que é: nós precisamos falar das nossas dores, nós precisamos falar dos nossos traumas. Sim, é verdade. Nós precisamos colocar em palavras a dor que nós sofremos, nós precisamos colocar em palavras o que nós vivemos, nós precisamos transformar numa narrativa o que foi vivência. Se nós não transformamos em narrativa o que foi vivência, nós ficamos sem experiências, nós ficamos sem história, nós perdemos a noção sobre quem nós somos. Mas transformar o que nós vivemos numa narrativa, em algo que nós podemos contar na nossa história, é diferente do que a gente ficar cutucando as feridas. Imaginem uma ferida física, corporal. A gente se machuca, a gente vai lá, limpa bem limpinho, depois a gente faz um curativo e a gente só vai mexer nesse curativo uma vez por dia, mais ou menos, né? E a gente não vai ficar limpando. Se a gente ficar limpando, remexendo aquela ferida, ela não cicatriza. Então é preciso, na psicoterapia e nas terapias em geral, um bom know-how de como lidar com as nossas dores e as nossas feridas psíquicas. Caso contrário, nós podemos estar retraumatizando o paciente, nós podemos estar até aumentando um pouco o impacto e a reverberação daquela dor que aquela pessoa viveu. Isso é um adendo importantíssimo aqui a essa aula, certo? Existe no senso comum uma ideia que nós devemos viver falando sobre o que nós sofremos, e isso é bem questionável. Então, o James Hillman, já falei dele para vocês, né? O criador da psicologia arquetípica, um grande junguiano. Ele questiona a maioria das teorias psicológicas, visto que elas, em resumo, acabam por restringir a psique do ser humano a um efeito da criação que ele recebeu, dos pais que teve e das suas primeiras experiências de vida. Hillman nomeia a tendência a compreender o fenômeno psicológico exclusivamente sob esse viés como a falácia da parentalidade. Com certeza vocês já ouviram algo parecido, que a culpa é da mãe, que a mãe não soube dar carinho para aquela criança na hora que ela precisava, da forma que ela precisava, aquela mãe não conseguiu entender a criança como uma mãe deveria. O pai não esteve presente como muitos homens, né? Como hoje a gente tem visto muito, a gente tem tentado dar nome a esse abandono paterno, né? Dos filhos. Isso está muito na mídia. Então, o abandono dos pais, o fato do pai não participar da criação, de constituir uma outra família, esquecer da família anterior e assim por diante. Tudo isso, com certeza, tem a sua verdade, tem o seu lado verdadeiro. Só que qual é o problema? Voltando ao que eu falei anteriormente, não existe mesmo mãe perfeita, por melhor intencionada que ela seja,
E os pais, claro que nada justifica o abandono de um filho, claro que nada justifica o descaso de um pai para com a responsabilidade dele, mas são dados de realidade. Isso de fato acontece. A gente pode e deve imaginar um mundo melhor e um mundo diferente, a gente pode e deve querer que os pais sejam mais presentes e mais responsáveis e mais engajados e trabalhar para isso, mas nós também temos que lidar com a realidade de que isso muitas vezes não acontece e não aconteceu. A imaginação ela tem que nos ajudar para o futuro, mas no presente nós temos que lidar com a realidade, certo? Então, se existem tantos pais ausentes e tantos pais faltosos, como que nós podemos fazer para superar isso? Como nós, como homens e pais, né, que fomos filhos de um pai ausente, como nós podemos fazer diferente? Como nós podemos não ser definidos por isso que nos aconteceu? Mesmo quando nós nos esforçamos para ser muito melhores, nós vamos pecar em alguma coisa. Deus não deu ponto sem nó, né? Nós somos imperfeitos. Então, como fazer, né? A gente pode ficar parado numa culpabilização dos nossos pais e cuidadores, ou nós podemos aceitar o que nós recebemos e ver o que nós podemos fazer com isso. Inclusive, fazendo um parênteses, toda a teoria da constelação familiar sistêmica de Bert Hellinger vai por esse caminho, né? Ele tenta sair um pouco dessa armadilha da falácia da parentalidade que se apoderou de tantas teorias psicológicas. Muitas teorias acabam, e teóricos, né, acabam se acomodando no vitimismo. É triste falar isso, mas é verdade, né? E todos nós realmente precisamos de carinho, precisamos de amor, precisamos ser bem cuidados desde pequenos. Mas, como Bert Hellinger diz, se nós estamos vivos, se nós continuamos vivos, algo de qualidade nós recebemos para estarmos até aqui. Então, nós temos o que fazer. Se nós estivéssemos mortos, isso significa que realmente nós não conseguimos sobreviver ao nosso passado. Mas nós outros que estamos aqui vivos e sobrevivemos, nós temos sim condição de não sermos definidos pelo nosso passado. Pelo nosso passado, pelos pais que nós tivemos, pela infância que nós tivemos, pelos traumas que nós sofremos. Nós somos maiores do que os nossos traumas. E se nós não somos, nós podemos nos tornar maiores do que os nossos traumas. De forma alguma eu estou querendo dizer que nós podemos nos tornar perfeitos, mas nós podemos superar aquilo que tanto nos limita. O que o Hillman sugere, então, é refletir em termos do poder da personalidade. Nossas vidas podem ser menos determinadas por nossa infância do que pelo modo com que aprendemos a imaginar nossas infâncias. Defendo que somos menos prejudicados pelos traumas precoces do que pelo jeito traumático com que nos lembramos da nossa infância, isto é, uma época de calamidades externas e desnecessárias que nos moldaram de forma errônea. Somos vítimas, em primeiro lugar, de teorias, o Hillman diz, né? A gente se acostumou tanto a justificar os nossos problemas e as nossas dificuldades e as nossas limitações pelo que nos aconteceu no passado, que nós acabamos vítimas dessa teoria. E lembrem-se, gente, sempre fazendo essa lembrança para vocês. Eu não estou aqui defendendo que nós podemos mudar da água para o vinho. Eu estou defendendo que nós podemos sim realizar o nosso chamado até por causa da nossa infância e não necessariamente apesar da nossa infância. Nós precisamos ser criativos com o que nos aconteceu e com o que nós vivemos, buscar ajuda para isso, para que nós, com aquilo que nós vivemos, que nós consigamos nos tornar quem viemos para ser. O que nós vivemos
deve ter algum sentido e algum significado no nosso processo de nos tornarmos quem viemos para ser. O Hillman continua. O objetivo do meu trabalho é mostrar que há mais na nossa natureza do que os efeitos do trauma. Certo, gente? Um chamado pessoal, uma razão para estar vivo, e não exatamente só para viver ou sobreviver. Cada pessoa guarda uma singularidade que pede para ser vivida e realizada e que se faz presente antes mesmo de poder ser vivida ou realizada. Quer dizer, me parece que nós temos dois caminhos prioritários. Um deles é supervalorizar o trauma e ficar meio que paralisado por causa disso. O outro caminho é tratar do trauma para que ele não nos defina e nós possamos dar conta do nosso chamado, realizar o nosso chamado, encontrar com o nosso destino. Plotino, um filósofo grego, seguidor de Platão, afirmava que, apesar de esquecermos isso quando nascemos, somos nós que elegemos o corpo, os pais, o lugar e as circunstâncias que são compatíveis com nossa alma e suas necessidades nessa vida. Gente, eu não estou aqui dizendo que Plotino está com a razão, que ele é o representante de Deus na Terra. O que eu estou querendo dizer é que essa forma de pensar de Plotino pode também ser adotada por nós. Ela é uma forma mais empoderada de pensar do que a forma de que nós somos meras vítimas de tudo que nos acontece. Vocês sabiam que vocês podem escolher a forma com que vocês querem olhar para a vida de vocês? Existe a forma vitimista, de que nós somos efeitos inescapáveis do nosso trauma e dos nossos pais imperfeitos, e existe a forma heróica, que é essa que Plotino está falando, né? Se nos deram limões, vamos ver o que nós podemos fazer com eles. Pode ser que não seja só uma limonada, né? Então, se nós recebemos limões, e esta é a realidade. Nós recebemos limões, nós temos limões, nós não temos abacaxi. Portanto, o que podemos fazer com limões? Se eu me apoderar dos meus limões e juntar com o leite condensado que o outro recebeu, junto com o trigo que o outro recebeu, o que eu posso fazer com isso? Agora, se eu e meus dois amigos não nos apoderarmos do que nos foi dado, se eu não me apoderar dos meus limões, o outro não se apoderar do seu leite condensado e o outro não se apoderar do seu trigo, nós não poderemos fazer nada. Ficaremos os três com as mãos vazias e rejeitando aquilo que nós temos, julgando aquilo que nós temos como inadequado, insuficiente, e rejeitar a única realidade que nós temos. Lembrando que a gente só pode trabalhar em cima da realidade. A imaginação serve para realizarmos algo, mas ela não substitui a realidade, de forma alguma. A realidade é só o que nós temos. Em outras palavras, seria uma boa pedida procurarmos parar de imaginar como o passado deveria ter sido. O Irving Yalom também fala isso. Ele fala que tem uma altura da vida da gente que a gente tem que parar de querer ter outro passado, né? Em outras palavras, seria uma boa pedida procurarmos parar de imaginar como o passado deveria ter sido e como merecíamos que tal pessoa e tal coisa tivessem sido diferentes. Essa é justamente a falácia do trauma. Nada poderia ter sido diferente. Só existe o que de fato foi. Só existe uma realidade, por melhor que nossa imaginação seja. O Newton Bonder, um rabino bem atuante aqui em São Paulo, um grande escritor e filósofo, afirma o seguinte: a capacidade de entrega é o único caminho para que se abram os mares diante das situações sem saída ou encurralada das nossas vidas. Por mais dolorosa que seja essa experiência, a aceitação reflete a percepção de que há um processo
e de que não estamos sendo excluídos dele. Em outras palavras, se nós aceitarmos, se nós conseguirmos fazer esse processo de aceitação e de entrega para aquilo que nós já vivemos e fazer algo com isso, criar algo com isso, buscar ajuda para criar algo com isso, nós vamos sentir que nós vamos ver que nós não fomos excluídos de processo nenhum. Mesmo que nós tenhamos, sei lá, na nossa imaginação, comparativamente muito menos do que o nosso vizinho. Se nós não quisermos nem o que nós temos, nós não vamos ter nada. Eu não estou aqui para negar as diferenças, não, entre privilégios e entre circunstâncias, elas existem. O que eu estou querendo dizer é que se você tem pouco, se você rejeitar até esse pouco, você não vai ter nada. É em cima desse pouco que você precisa começar a trabalhar. Se você não está conseguindo, busque ajuda. Certo, gente? Tudo, qualquer jornada heróica, qualquer chamado à realização, qualquer processo de desenvolvimento começa com a realidade, começa com o que nós temos. E é obstacularizado quando nós começamos a pensar em como tudo deveria ter sido e como não foi. Quando nós começamos a imaginar o que nós merecíamos e nós não temos. Aí nós estamos nos excluindo do processo. Nós estamos nos excluindo da realidade. Então vamos tomar cuidado com todas as teorias psicológicas que nos ajudam a ficar chafurdando nas nossas feridas e nas nossas chagas e nos nossos traumas. Tudo precisa de limite, inclusive a autopiedade. A autopiedade em excesso é patológica. Ela perpetua a sensação de fraqueza. Ela perpetua e alimenta o medo. O excesso de autopiedade sabota a nossa jornada heróica, sabota o empoderamento que é possível para cada um de nós. Bom, gente, vou ficando por aqui. Agradeço muito a companhia de vocês e sigamos no nosso processo.